E a gente volta agora falando de saúde, isso mesmo. Você já ouviu falar e ficou na dúvida, gente, o que será isso? Síndrome do X frágil? Pois então, a gente foi descobrir o que significa, o que é, como você descobre essa síndrome e se existe algum tipo de tratamento, onde buscar essa ajuda e conversar com pessoas que de repente estão passando pela mesma dificuldade que você. Vamos ver? Síndrome do X frágil. Já ouviu falar? Lembra daquela aula de ciências em que aprendemos sobre o DNA humano, os cromossomos X e Y? Pois bem, o X frágil é uma condição genética desse cromossomo que afeta o desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental do indivíduo, podendo variar na intensidade. Gene, sim, que está com um defeito, vamos chamar assim, para que seja mais fácil de entender. Sim? Ele tem um defeito em uma das, é o cromossomo X, ele tem um defeito em uma patinha, sim, que isso vai causar a falta de uma proteína. E quando essa proteína não é produzida, sim, várias funções cerebrais são prejudicadas. Uma delas, por exemplo, a fala. Sim? Então, isso vai ser, por exemplo, uma das coisas que vamos ter que colocar atenção quando começamos a ver o desenvolvimento das crianças. Sim? Então, não podemos falar que é uma doença, sim? Porque você vai ter essa condição, mas o resto da sua saúde física vai ser igual do que qualquer outra criança, adolescente ou adulto típico. Essa condição genética é mais fácil de ser percebida nos meninos do que nas meninas. E são detalhes físicos específicos. Na maioria dos casos, essas características vão surgir no avançar da infância ou até mesmo no início da adolescência. Quando as crianças são pequenininhas, não é muito fácil observar. Sim? Quando a criança vai começando a crescer, nos meninos vai ser mais fácil de observar. Sim? Vai ser mais fácil de observar um rosto alongado. Sim? Vai ser fácil de observar uma mandíbula começa a se deslocar, orelhas grandes em forma de abano, sim? A testa é um pouco maior, sim? Isso começa a ser observado já nas crianças. Também eles têm, aí sim, tanto as meninas quanto os meninos, vamos a poder observar que eles parecem bonequinhos, vou ter que comparar porque é mais fácil, bonequinhos de borracha. Sim? Ou seja, você consegue, os dedinhos, todas as articulações, você consegue fazer eles assim, dobrar de uma forma impressionante. Os meninos, já quando começam a entrar em adolescência, isto é algo que, por exemplo, professores, os pais podem observar, os testículos dos meninos vão ser de um tamanho maior do que uma criança de sua mesma idade. A grande dificuldade do diagnóstico do X frágil está nas semelhanças de sintomas que caracterizam também o autismo. Por isso, a identificação da condição correta a se tratar ou dar suporte fica complexa. As famílias que têm síndrome do X frágil, quase uns 60% delas vai estar associado X frágil e autismo. Então isso complica ainda mais o nosso diagnóstico. Assim como o autismo, o X frágil também não tem cura. Mas será que tem algum tipo de tratamento? Atendimento psicológico, sim, fisioterapia, terapia ocupacional. E algo bem importante vai ser fonoaudiologia, porque uma das principais deficiências, falta de habilidade, é a fala. Sim? Eles têm problemas para comunicar-se. Então, esse seria, em princípio, esse tratamento. Mas o mais importante é que essa família entre num processo de aconselhamento genético. O que é isto? Esta família precisa saber, sim, de que esse gene que está com essa dificuldade, com essa deficiência, já acompanha eles, sim, por várias gerações, porque até 5 ou 6 gerações para cima ou para baixo, sim, vão ter essa condição. Apesar de muito confundido com o autismo, o X frágil consegue ser detectado num simples exame de DNA. Isso mesmo, aquele que é muito usado para atestar paternidades, detecta também a condição genética.
Só que não é um recurso muito acessível para toda a população, né? É um exame hoje até um pouco menos caro, mas ainda dependendo da região do país é muito caro. Ou seja, mais para o norte do país sabemos que chega a custar R$3.500. Bom, 3.500 não é tão caro, mas espera aí, lembra que temos que fazer todos os primos, primas, irmãos e os tios e os sobrinhos, é muita gente para fazer exame. Aqui já para o sul é um pouco mais em conta, mas o mais em conta que nós sabemos são R$1.000. Sim, é um exame caro. Pensando em orientar e trazer à luz do conhecimento todas as informações necessárias para a sociedade de maneira geral, o Instituto Buco Case Model realiza uma série de ações e campanhas de conscientização. Uma delas é a iluminação na cor azul de pontos turísticos do mundo inteiro no dia 22 de julho, data em que se celebra o Dia Mundial da Síndrome do X Frágil. Dentre outras ações, as famílias do paciente e os cidadãos também podem ter acesso a conteúdos e cartilhas que auxiliam na divulgação e também no reforço constante do diagnóstico. No Instituto temos preparado algumas ferramentas que essa família pode utilizar. Entra no nosso site e tem algumas, são umas figurinhas e, enfim, algumas ferramentas que ajudam a família como pode, sim, explicar para seus parentes que todos eles têm que fazer esse exame. Temos também uma cartilha, temos alguns folders, enfim, temos uma série de ferramentas que temos preparado com o tempo, porque sabemos que não é fácil. Primeiro, não é fácil. Segundo, sabemos que também muitas famílias, os parentes não acreditam. Sim. Não, isso é contigo, tu que tem o filho doente. E não acreditam que eles também podem ter essa dificuldade e têm que fazer o exame. E melhor fazer o mais rápido possível para não deixar que isso continue.